Contrapesando os períodos de ausência nas políticas culturais, o governo Lula e Gil procurou em uma perspectiva ampla sobre o conceito e prática de cultura, enfatizando continuamente o papel ativo do Estado na formulação e implementação de políticas, tecendo uma poética relação entre políticas culturais e cultura, propondo que enfatizar e formular políticas culturais é fazer cultura. Deste modo, a abrangência e ampliação sobre o que é cultura e como ela se expressa foi costurado com uma das principais marcas dessa gestão, entre os anos de 2003 e 2008. Os principais princípios favoráveis a uma democracia foi colocar a cultura em pauta, não só no Ministério, mas também com a sociedade civil, fazendo desta última participativa ativamente dos processos, utilizada também como subsídio para enfrentar os nomeados discursos pragmáticos, encontrando a sintonia fina com a ideia de força da luta contra o autoritarismo e o elitismo, assim ampliando o conceito de cultura. A abrangência sobre cultura, retomada ao conceito antropológico, dando significativa credibilidade às culturas ditas imateriais, tornando a assimilação da noção larga, permitindo que o Ministério deixe de estar circunscrito à cultura culta ou erudita, e abra suas fronteiras para outras modalidades de culturas populares, afro-brasileiras, indígena, de gênero, de orientações sexuais, das periferias, da mídia audiovisual e das redes informativas. A abrangência torna-se característica do governo de Gil, interagindo de forma paralela e democrática com os fazedores de cultura, de diversas áreas e modalidades, tornando seu caminho mais acessível para a sociedade civil, que ao mesmo tempo que participa como público, permite fazer cultura como transientes do tempo presente. Nesta perspectiva, algumas iniciativas são tomadas. A atuação do Ministério da Cultura passa mesmo a ser inauguradora, a exemplo da atenção e do apoio a culturas indígenas. Em outros, se não é inaugural, sem dúvida revela um diferencial de investimento em relação às situações anteriores. É o que acontece nas culturas populares de afirmação sexual, na cultura digital e mesmo na cultura midiática audiovisual. São exemplos desta atuação a tentativa de transformar a Ancine em Ancinável, o projeto DocTV, que associa o Ministério à rede pública de televisão para produzir documentários em todo o país, o edital para jogos eletrônicos, os apoios às paradas LGBTs e os seminários nacionais de culturas populares. A abertura conceitual de atuação significa não só o abandono de uma visão elitista e discriminadora da cultura, mas representa um contraponto ao autoritarismo e à busca da democratização das políticas culturais. A gestão de Gil teve seu marco com insistência em construir políticas públicas em debate com a sociedade. Com isso, ramificaram-se as câmaras setoriais, as conferências, os seminários, atingiram o ponto mais alto, que foi a Conferência Nacional de Cultura. Para conseguir superar as dificuldades de construir políticas de cultura em um ambiente democrático, houve um acionamento à sociedade civil e aos agentes culturais na configuração de políticas públicas e democráticas de cultura. As políticas públicas deram base na democratização para viabilizar políticas de Estado que, ultrapassando governos, puderam dar ao campo cultural políticas nacionais mais permanentes. Sendo assim, ainda que fossem iniciais, esses investimentos do Ministério da área da Economia, da Cultura e da Economia Criativa e sua ação junto ao IBGE já apresentaram resultados. Junto a estados, municípios e sociedades civis, houve uma parceria que a construção fosse realizada pelo Ministério. Um Sistema Nacional de Cultura foi preciso para tornar sólido as estruturas e de políticas para que compactuasse, complementasse e viabilizasse a existência e a resistência de programas culturais de médio a longo prazos. Por ser um artista renomado tanto no Brasil quanto fora dele, Gil enriqueceu o avanço do Ministério com a sua busca de superação das 3 tristes tradições: a ausência, o autoritarismo e a instabilidade.
Lula e Gil tiveram um compromisso tão extenso com o Ministério da Cultura que isso se tornou um dos pontos mais positivos em suas gestões. Então, a continuidade se tornou essencial para a maioria dos projetos em andamento e principalmente para os principais: o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Informações Culturais, a estrutura de uma política nacional de contribuição da cultura que repõe o Estado em seu lugar, os pontos de cultura, a simplificação do tema das culturas audiovisual e digital, a estabilização institucional e política do Ministério e etc. Para atingir alguns objetivos, obstáculos e limitações tiveram que ser enfrentados, tendo em vista que o conceito antropológico diz que todo ser produz cultura, sendo assim, todo ser é intelectual. Um dos problemas foi a concentração dos equipamentos que, embora a nacionalização das atividades, continuou agindo contra a distribuição imparcial de recursos humanos, financeiros e materiais, repercutindo inevitavelmente na democratização da cultura. Um outro enfrentamento foi o custeio da cultura. Após as instalações das leis de incentivo, passou a existir diversos problemas. As leis de incentivo não tiveram tanta atenção, porque pareciam esgotar o tema das políticas de financiamento da cultura, quanto não das próprias políticas culturais, agredindo a democracia ao inserir uma divergência no poder de decisão do Estado e do mercado no uso das verbas públicas. Os desafios a serem enfrentados puderam ser resumidos na construção de uma política de Estado nacional e pública de cultura, consolidado em um documento que representasse a superação democrática da grande falta que fez e faz a carência durante tantos anos de tal política. A democracia brasileira luta até os dias atuais para que haja a consolidação da ampliação dos direitos culturais e da cidadania cultural em nosso país. A ideia de cultura como posse exclusiva de um grupo foi contestada durante a gestão do então ministro Gilberto Gil, e uma nova concepção foi adotada, a de que todo indivíduo produz cultura. Dessa forma, foi possível a abertura de outras modalidades de cultura, como a indígena, popular, de gênero e outras. O sociólogo Raymond Williams ampliou o conceito de cultura, dizendo que a mesma é para todos. E foi justamente a visão adotada na gestão de Gil, junto ao governo Lula. Quando questionado sobre qual a principal característica da sua gestão, Gil respondeu: a abrangência. Desse modo, se fundamentou o conceito de cultura abrangente, adotada pelo Ministério, que compreende cultura em 3 dimensões: simbólica, cidadã e econômica. Assim, entendeu-se que cultura não é apenas sinônimo de refinamento, mas algo que está presente em todos. Em pronunciamento feito na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, em 14 de maio de 2003, Gil expôs a nova concepção adotada pelo novo Ministério da Cultura. Abre aspas. Quando falamos de cultura, estamos empregando a palavra na sua acepção plena, em seu sentido antropológico, cultura como a dimensão simbólica da existência social brasileira. Cultura como um conjunto dinâmico de todos os atos criativos do nosso povo, como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso, como aquilo que está em cada objeto que um brasileiro produz, transcendendo o aspecto meramente técnico. O ex-ministro chamou a atenção para o referido preconceito conceitual, que enxergava 2 tipos de cultura. Uma tida como superior ou alta cultura, composta por artes eruditas e outras demonstrações da mesma espécie, enquanto outras manifestações culturais são vistas como secundárias ou pitorescas. Quando o órgão máximo de articulação das políticas culturais brasileiras redefiniu as noções de cultura tradicionalmente adotada, com base para a criação de projetos, programas e decisões, causou grandes reflexões acerca da centralidade das políticas públicas de cultura no desenvolvimento do país. De acordo com o material de apoio produzido pelo Ministério da Cultura para servir de subsídio das discussões da 2ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2010, numa perspectiva antropológica, os diversos modos de viver são entendidos como cultura, o que inclui democraticamente a diversidade cultural. Lemos um trecho. Artes populares, eruditas e de massas são colocadas num patamar político, merecendo igual atenção do Estado. Embora com programas, ações e projetos específicos, o respeito ao comando constitucional que protege de forma especial as culturas populares, indígenas
e afro-brasileiras. Como podemos perceber, a gestão de Gil foi importantíssima para o Ministério da Cultura, e ela se baseia em dois grandes feitos: na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, documento este que consagra a diversidade cultural como patrimônio da humanidade, e o Cultura Viva, que é um programa responsável pelos pontos de cultura, uma ação que visa fortalecer grupos culturais já existentes, contribuindo para a manutenção e ampliação de suas ações. Porém, a gestão de Gil ficou devendo a reforma ou mesmo a transformação da Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? É uma lei que depende de um dinheiro federal, onde o Ministério da Fazenda renuncia em favor do Ministério da Cultura um montante. Este montante é do imposto de renda e é com esse dinheiro que o Ministério da Cultura pode apoiar e gastar a verba com projetos culturais. Então, podemos dizer que a lei do incentivo à cultura definitivamente não é política pública, pois especialistas estimam que nos 17 anos de existência da lei, mais de 70% dos recursos foram destinados a projetos de um pequeno grupo de produtores em São Paulo. Um exemplo disso é a Flip, Festa Internacional do Livro de Paraty. Cheia de patrocínio, à custa de renúncia fiscal, este evento foi direcionado ao público de alto poder aquisitivo. Outro exemplo disso é o CI Brasil, que captou 9 milhões com a Lei Rouanet para a temporada do Circo de Solé, em 2006. Esse recurso seria possível financiar cerca de 60 pontos de cultura, ou seja, é um dinheiro público financiando um espetáculo cujo ingresso mais barato, pelo menos naquele ano, era R$ 150. Então, é muito importante frisar que não podemos nos satisfazer com a bela iniciativa dos pontos de cultura e esquecer da Lei Rouanet e as suas distorções. É explícito o avanço e as mudanças relacionadas à cultura nos anos 2000. Tendo como ponto de partida social, o Brasil teve grande ascensão em comparação ao governo de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Ambos com 8 anos de mandato. No segundo caso, pode-se notar uma expansão em relação ao emprego, salário, direitos, incentivo à educação e saúde. Assim como na cultura, avanços notórios tendo Gilberto Gil como ministro, homem negro, artista, baiano, exilado na ditadura, parte fundamental no tropicalismo, é um marco coerente na história das políticas culturais no Brasil. Esse avanço é inerente ao reconhecimento e humanização do povo brasileiro, entendendo que não se separa a cultura do social. Sendo assim, um governo que possibilita a participação do povo com uma escuta ativa e tem como premissa a ampliação do acesso à cultura e o fornecimento de condições básicas para a vida é inegociável. Romanelli nos possibilita uma noção transparente de cultura, dizendo: a cultura está intimamente ligada a uma situação concreta e objetiva. Ela se faz num tempo e num espaço determinados. Ela não é independente das circunstâncias. Ela tem uma razão de ser em função dessas circunstâncias criadoras. Fora delas, a cultura desenraiza-se e tende a cair no mero formalismo ritual, vazio de conteúdo. Sendo assim, os avanços dos anos 2000 foram e são até hoje essenciais para o reconhecimento do próprio povo sobre a sua cultura, valor e espaço para criar, tendo as condições básicas explicitando que todo ser humano produz cultura. Por conseguinte, com o avanço do processo de globalização e as melhorias no campo social, a população passou a adquirir bens materiais e culturais, possibilitando a ampliação da cultura, transpondo as barreiras físicas, acessando outros referenciais. Uma das prioridades de Gilberto Gil era a união entre a cultura e a educação. Segundo ele, a cultura é parte fundamental para a mesma e, consequentemente, impactaria em toda a sociedade. Essa é uma pauta que eu gostaria de ver discutida por essa casa, pois a cultura tem papel importante para qualificar a educação, disse ele aos integrantes da Comissão de Educação e Cultura. Apesar dos avanços e incentivos, é difícil ser artista no Brasil.
Brant cita em 2001 e nos ajuda a compreender que, ainda hoje, vivemos influenciados por um antigo sistema em que a arte a ser selecionada e executada era escolhida por e para monarcas. A arte e a cultura preenchem a alma, mas como dizer isso para quem tem fome? Como afirmar que o alimento cultural é tão importante quanto a refeição posta à mesa em uma sociedade que não acessa o conceito de ampliação cultural e tende inconscientemente a valorizar produtos externos? Ainda quando o povo ia ganhando espaço em direção ao centro, conquistando bens materiais, adentrando universidades, exercendo a sua cultura, outra parte da população assegurava um modelo colonial de cultura extremamente excludente. Enquanto isso, empresas se alimentam do sistema capitalista, fazendo uso do marketing cultural como um mecanismo de alavanque para cativar o consumidor, atrelando a sua marca a eventos, buscando consolidar e direcionar de forma abrangente nichos de seus interesses, possibilitadas pela globalização e o avanço do capitalismo, dificultando o processo de consolidação de poder cultural que existe em cada ser, tornando a casa mesquinha e unilateral.